Paz de Cristo, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos dar início a mais um vídeo. Nós estamos falando sobre um dos assuntos mais polêmicos da Bíblia Sagrada, que é os 10 mandamentos. Mandamentos que Cristo nos deu, que Cristo nos ensinou e que deixou como uma regra de vida para todos nós. Se nós não nos atentarmos para os 10 mandamentos da Palavra de Deus, nós não teremos com Deus salvação. Então, o assunto é polêmico porque trata-se de vida e morte, ou seja, vida eterna com Deus e vida de condenação, que haverá de ser separado de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de todos os profetas e os apóstolos de Cristo, e ser lançado no fogo com Satanás e seus demônios, para perecer, ou melhor, para serem destruídos, porque perecer já estão perecendo. Todos aqueles que ensinam que os mandamentos não existem mais e que não guardam os mandamentos, não têm interesse em obedecer os mandamentos, em viver os mandamentos, e não tem interesse em ensinar. Se você não tem interesse em ensinar e obedecer, meu querido, então você não tem interesse nenhum em ser salvo, em receber a salvação em Cristo Jesus, porque Cristo não pode salvar se não for por meio do seu Evangelho, por meio da sua palavra, e os seus mandamentos têm que estar em ação, têm que estar sendo para nós regra de vida. Se Cristo veio aqui e praticou tudo isso, por que nós não vamos praticar? Se os apóstolos praticou tudo isso, por que nós não vamos praticar? Embora o que os teólogos dessa geração, os apóstolos dessa geração, todos os pregadores de todas as religiões, acredito que tem algumas exceções, mas os que eu vejo por aí pelos meios de comunicação, não tem uma exceção. Ninguém fala em obediência aos mandamentos. E o que é pior, acusa Jesus. Então eles cometem 2 pecados gravíssimos, que é o de não obedecer, ou melhor, 3, né? Vamos colocar 3 aí, sem contar o número deles, né? Porque é um monte. Mas como base nós temos 3 pecados que cometem os pregadores, desculpe, e todas as religiões. Primeiro, não obedece. Segundo, não ensina. E aí vem terceiro, acusa Jesus aos apóstolos, principalmente Paulo, de ter tirado os mandamentos e é capaz de dizer que Jesus violou as leis e os mandamentos. Isso é um crime muito grave, espiritualmente falando. Não acredito que um homem como esse, um pregador como esse, tenha chances de salvação, oportunidade de salvação, se ele não se arrepender a tempo. É muito difícil para uma pessoa como essa entrar no reino de Deus, se não se arrepender a tempo. E você que está na igreja ouvindo isso e buscando obedecer a esses tipos de pregação, a esse tipo de pastor, e que continua obedecendo a eles, não se levanta contra os falsos ensinos, como um ensino como esse, que não é para obedecer mais os mandamentos, que não existem mais os mandamentos, que Jesus trabalhou no sábado, que Jesus não obedecia às leis, que os apóstolos trabalharam no sábado, não obedecer às leis. Assim dizem eles. Nós estamos meditando aqui no livro de Êxodo, no Decálogo, no capítulo de número 20, né? Nós falamos sobre 3 mandamentos aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro. Agora seria o quarto. O quarto mandamento trata do sábado. Eu vou pular o quarto mandamento, eu vou fazer isso de propósito mesmo, porque o quarto mandamento requer mais tempo e exige mais do nosso ensinamento por causa das tamanhas transgressão que está contra o sábado e do que ensina por causa do sábado. Em questão com uma igreja que tem por aí, que é
que diz que guarda o sábado, né? Então a igreja de lá pega o sábado como sendo algo para ser discutido, debatido entre eles e entre as outras religiões. E todos eles fazem disso uma forma de debater, de fazer pregações, estudos em programas evangélicos, em igrejas, em debates de igreja. E assim eles vão vendendo os livros deles, vão negociando as propagandas do comércio deles, tanto da igreja quanto da outra. É para isso que serve os que guardam e os que não guardam, que é o que eu estou vendo aí. Agora, quem ensina que deve guardar, está fazendo o que se deve fazer. Agora precisa ver se guarda, se obedece. Então nós vamos pular o quinto mandamento, o quarto mandamento, e vamos para o quinto mandamento. O que nós estamos vendo nesses mandamentos foram tirados porque todos os pregadores de todas as igrejas, Assembleia, Passe e Vida, Universal, Renascer, Congregação, Batista, Metodista, todas as igrejas, Quadrangular, não importa a igreja, hoje todas elas que eu tenho acompanhado através das redes sociais, elas dizem que os mandamentos já é ultrapassado. Cristo veio, a lei e os mandamentos foi tirado, é o que eles dizem. E que no Novo Testamento não há não há versículo nenhum nas cartas paulinas, Hebreus, Apocalipse, Judas, Tiago, Mateus, Lucas, João. Não há capítulos na Bíblia aqui, não há versículos na Bíblia que manda guardar os mandamentos, que Jesus manda guardar os mandamentos. Pois muito bem, os 4 versículos, 3 capítulos que você viu aí, que nós já falamos, que está gravado, você viu os vídeos, acompanhe e vê a Bíblia. Guarda ou não guarda? Jesus manda ou não manda? Se Jesus não estiver mandando guardar os mandamentos, você pode falar que eu tiro todos os vídeos do ar. Mostra um versículo. Mostra um versículo. Pega um versículo da Bíblia. Vamos combinar isso? Vocês que diz. Vocês que são. Não importa quem vocês são. Estamos falando aqui na vida no Espírito. Não estou interessado em sua sabedoria humana, seu conhecimento humano, seu currículo humano, seu caráter humano. Estou falando aqui biblicamente e espiritualmente para a salvação da humanidade, para a nossa salvação. É disso que estou falando. Então, nesse sentido, você de qualquer igreja, você teólogo, doutor, o que você quiser, pega a Bíblia e se você achar de Mateus até Apocalipse um versículo que Jesus diz: não é necessário mais guardar os mandamentos. Eu vim, tirei as leis e os mandamentos. Jesus tirou leis. Jesus tirou leis. Aliás, as leis saíram, não foi nem Jesus que tirou, elas venceu o prazo profético delas. Elas estavam profetizadas até Cristo chegar. Cristo morreu, ou melhor, Cristo nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, a lei acabou. Por quê? Porque o fim da lei era Cristo. De que lei? É essas que veio, que Jesus estava sendo profetizado para vir. Mas a lei que é para a sobrevivência da humanidade, que refere ao caráter de Deus e que é o caráter de Deus e de Cristo Jesus, que é a lei e os 10 mandamentos, é essa sim. É essa sim. Se tiver isso na Bíblia, pode mostrar que a gente tira isso aqui, eu desconsidero tudo isso. Se tiver algum versículo na Bíblia que Paulo diz isso nas suas cartas, Pedro, João, Tiago, que não tem necessidade de guardar mandamento, que os mandamentos é ultrapassado, Cristo veio, tirou os mandamentos. Olha, se você achar isso, Paulo dizendo, não há mais necessidade de guardar os 10 mandamentos e a lei, porque Cristo tirou, isso acabou em Cristo. Se tiver isso na Bíblia, no Novo Testamento, ou em qualquer lugar da Bíblia, se houver esse relato, traz aqui. Mostra. Entra no canal e mostra que eu tiro os vídeos todos do ar, para de falar isso e acabou. Agora, se não tiver,
curva sua cabeça perante Cristo, porque senão tu vai ver as pragas e o fogo sobre os teus lombos. E sobre aqueles que tu ensina, que te obedecem e não obedecem à verdade. Esse é o seu problema, pregador. Antes de iniciar o texto, eu peço que você se inscreva no canal, se você quiser, viu? Nos ajuda aí, nos auxilia, para que nós possamos pregar o Evangelho. Eu estava olhando, eu entrei no canal hoje, estava olhando lá, irmão, já tem uma multidão de gente inscrita no canal. Nós entramos aqui 12 de março, escrevemos no YouTube o canal, 12 de março, o vídeo primeiro foi em abril, e nós já temos uma multidão de gente, irmão, é muita gente, 142 pessoas já escreveu no canal, dentro de um ano. Sabe o que é 142 pessoas, irmão? É muita gente, aonde que eu iria imaginar que dentro de um ano e poucos meses já tinha 142 inscritos, que maravilha, o povo está realmente ouvindo e gostando de ouvir a verdade do Evangelho. Se você quiser, faça o mesmo e siga a palavra de Deus. Amém? Então, no capítulo de número 20 de Êxodo, e no versículo 12, ele diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Muito bem. Isso aqui é o 5º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Para quem o Senhor está falando isso, irmãos? Para quem? Para todos nós e para todas vocês, mulheres e homens de uma forma geral. O filho hoje é o pai de amanhã e continua sendo filho. Não deixa de ser nunca. Não deixa de ser filho nunca. O pai de hoje é o filho de sempre. O filho de hoje é o pai de amanhã. E assim sucessivamente, não deixa de existir nunca, jamais. Então, quando nós puxamos pela palavra de Deus para entendermos os mandamentos, e quando Deus chama Moisés para passar para ele as leis e os mandamentos, e dizer para os filhos de Israel: obedeça as leis e os mandamentos, senão vocês vão perecer. As pessoas hoje dizem que isso foi lá para trás, o que é um grande erro e pecado. Irmãos, por que isso que está acontecendo hoje na terra com os filhos? Honra teu pai e a tua mãe, para quê? Olha aí, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e a tua mãe. Quantas mães e quantos pais hoje têm seus filhos numa cadeia? E as mães diziam: não faz isso. Eu tenho certeza que tem muitos filhos que até investiram contra a sua mãe e contra o seu pai. Hoje está lá na cadeia. Quantos jovens, moças, do mesmo jeito. Por quê? Porque não obedeceu e não obedece o mandamento. Quantas mães hoje choram a perda da sua filha quando ela diz para ela: não sai com esse rapaz, não namora esse rapaz, não é boa pessoa, não vai te fazer feliz, não vai te fazer bem. Hoje ela está embaixo da terra. Quantas? Por quê? Não obedece o pai e a mãe. E vocês, pregadores, ainda ensina que o mandamento saiu. Por isso é que essa irresponsabilidade que vem de vocês contribui para essa desgraça que está aí na terra, que Satanás está fazendo. Vocês esquecem que Salomão disse: instrui o menino no caminho que deva andar, para que até quando ele se envelhecer, não se aparte dele.
E vocês na igreja ensinam. Porque você precisa entender, pregador, que não é só dentro da igreja que tu está sendo ouvido. Lá fora tu está sendo ouvido também, e esse é o teu problema. E no capítulo 2 de Romanos, Paulo disse aos romanos: por causa de vocês, o nome de Jesus é blasfemado entre os gentios. Paulo diz isso em Romanos. Você que ensina isso e que diz que os mandamentos foram tirados, você contribui para a destruição de tudo isso que está acontecendo hoje. E aí vem as autoridades. Que as autoridades governamentais. Irmãos, eu começo a situação dos nossos jovens, o esforço de muitos jovens, da nossa juventude brasileira, isso desde que eu me tornei jovem, e hoje já sou velho, passei por isso, estou vendo isso, o esforço da nossa juventude, de caráter maravilhosos, e na maioria das vezes as autoridades contribuem, as autoridades governamentais contribuem, políticos, para a destruição do caráter dos nossos jovens. Com quê? Com leis aplicadas por eles e com tantas outras coisas. E uma das coisas que mais contribui é a forma de estudo, de ensino, de cultura, com que eles dão para a nossa juventude hoje. O ensino que eles dão, a oportunidade que eles dão para os nossos jovens estudar. E para se ingressar numa carreira de trabalho, nós vemos aí jovem aprendiz, graças a Deus por isso. Mas não tem vergonha, vocês, de fazer isso, colocar um jovem de 14 anos para ir para o jovem aprendiz, aprender, pagando R$800 para ele? Vocês não têm vergonha? Os empresários gostam, né? E o jovem vai, coitado, vai, e tem que ir. Meu conselho é que estude e vai, mesmo que seja por R$500, é muito melhor assim do que cair na marginalidade, que é para isso que estão empurrando, que estão contribuindo. Que um jovem que começa a trabalhar aos 14 anos para ganhar R$800, se esforçando, estudando, pendurado no ônibus com esse transporte, não a qualidade do transporte, a condução em si, mas o tempo, a demora, o que o jovem sofre. Falo isso que eu peguei antes de 40 anos dessa cidade trabalhando, ou melhor, 44 anos, porque meus 17 anos já estava trabalhando, trabalhei até os 44 anos. Eu fico olhando a condição dos nossos jovens, os trens, os metrôs, todos os nossos meios de transporte. Como está hoje? E eles enfrentam, como eu enfrentei, pendurado naquele ônibus atrás, ali agora não está andando muito, não, porque o motorista hoje não sai enquanto não fechar a porta. Mas antes ele saía, então se ia pendurado naquela porta e arrastando no chão. Quantas vezes já caí, machuquei, até aquele ferrinho da porta ali quebrava, soltava. E quantas vezes isso aconteceu? Hoje eles saem para ganhar um salário desse. E quando se ingressa na carreira, quanto é o salário? Por quanto está ganhando? Vai trabalhar, vai lutar, vai batalhar para ganhar o quê? E aí nós temos pela frente, a partir de 2019 para cá, vai aposentar? Qual será o futuro deles? Se cuide, meus queridos jovens, porque pula para você para te ajudar. Não, é engano. É engano nesse sentido, não está te ajudando em nada. Deve respeitar, claro, tem que respeitar a autoridade. Respeite e obedeça. Respeito é bom, como diz o provérbio, e gosta. Respeita, agradeça, e ore por eles e peça a Deus por eles. Mas o que eles fazem está dentro da palavra de Deus. Pagarão o preço por Cristo Jesus, por desonra e desrespeito à nação e ao povo. Isso é com todos. Você vai olhar o quadro da aposentadoria. O que é os aposentados? São os mais escravos, não? E os que vão aposentar? Vai aposentar ainda?
Pergunta às autoridades que entendem das leis, que eles vão explicar para vocês, né? Eu não sei, eu não estudei para nada disso, mas vai perguntar. Mas o retrato está aí, eu sei porque passo por isso, eu digo por isso. Então, um jovem vai trabalhar, ele vai fazer a sua aprendizagem numa empresa, e a empresa vai lá, paga para ele R$800. E os pobrezinhos, os jovens, a família, aplaudem o governador, todo mundo, tal. Amém, tá bom, graças a Deus. Querem assim, tudo bem. Mas olha bem para isso, irmãos. R$800. Aquele jovem que quer ajudar seu pai, sua mãe, que ganha um salário minguado, que não dá nem para comer, R$800. Ele precisa comprar um tênis, ele precisa ir numa lanchonete, num restaurante, numa sorveteria com os amigos para tomar um sorvete. Deve fazer isso, né? Com ordem, decência, respeito, cuidado. Tem que fazer isso. Quando pode, sim. Com respeito, decência, curtir a vida, é um direito. Mas esse jovem vai com R$800 para fazer tudo isso, irmãos. Chega no fim do mês que ele ainda está feliz. Ele ainda tem que pagar o transporte, ele ainda tem que pagar o almoço dele, tem que pagar tudo isso. Vocês não têm consciência? É bom. Parabéns, tá bom, tá bem, graças a Deus. Eles gostam assim. Mas como a nação vai para frente assim, irmão? Como que a nossa nação, ou qualquer nação que age desse jeito, pode ir para frente? Qual é a tendência dos nossos jovens? Daqui a pouco eles entram e se encostam em outros que não quer saber de trabalhar e que anda praticando o que não deve. Qual é a tendência? É cair. Mas é porque é a nossa cultura, meu irmão. É a nossa cultura, é o espelho que está aí. Não adianta. É o espelho que nós temos hoje. Não contribui para a sociedade digna, aonde nós vemos filhos bem-sucedidos e pais felizes pelos filhos. Quantas mortes de filhos matando os pais por causa de herança? Existe ou não? Quebra de mandamento. Vocês vão pagar por isso. Ensina que já acabou. Vocês pensam que isso não tem valor? Não tem valor para vocês, porque vocês não veem o mundo espiritual. Porque se vocês vissem o mundo espiritual e a influência dos dois que está no mundo espiritual, que é Cristo dominando por completo todo o reino, e o diabo que está como príncipe desse mundo, matando, roubando e destruindo. Vocês aplicam esse ensinamento que não existe mais os mandamentos e que Cristo não obedeceu, o que o diabo vai fazer? Se cuidem, o tempo está chegando. E vocês encontrarão com ele no fogo, se vocês não se arrependerem. Se vocês não voltar a praticar o ensino correto da palavra de Deus, vocês vão encontrar com o diabo no lago de fogo, vocês vão descer junto com ele. Por quê? Porque quem comete o pecado não vai ser do diabo. João diz que já é do diabo. Quem ensina a palavra com mentira, Jesus disse que é castigado pela justiça que há na palavra. João, capítulo de número 6, eu não me recordo, você pode meditar, procurar, buscar, saber qual é o capítulo lá, mas ele diz assim: eu não vim para julgar, a palavra que eu tenho pregado, essa já julga vocês, essa vai julgar no último dia, a lei de Moisés vai julgar, é você que escolhe. Então pratica isso, faz isso, ensinando o que não é para ensinar. O que vai acontecer? No mundo espiritual, o diabo aproveita e lança as suas leis, as suas ordenanças, como se fosse melhor para o povo, e o povo abraça, acolhe, achando que é melhor, e vai praticar o que não é bom. Vai praticar o que? A morte. Obras da destruição e da morte. Essa é a grande realidade. E aí eu não vou entrar em mérito de tantas outras coisas, irmãos, porque se eu for entrar em mérito aqui, falar, e no que eu vejo por causa de quebra desse mandamento aqui, o que vem em meio de comunicação, o que vem em meio de filmes e tantas outras coisas, que será de mim, né? Não dá nem para falar.
Mas se for falar, você vai ver que tudo por causa da quebra dos mandamentos está contribuindo para a destruição da humanidade. Então, se as nossas autoridades olhassem com mais carinho para os nossos jovens, olhassem com mais carinho para a nossa sociedade, para a nossa cultura, para o povo de uma forma geral, principalmente aqueles que estão se ingressando na carreira de trabalho, que tem interesse, Você chega hoje no SUS, que é um direito nosso, para ser atendido, ser tratado, não é nada. Tanto os jovens como qualquer pessoa. E Jesus ensinou no primeiro mandamento o quê? Honra a Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como quem? Como a ti mesmo. Mas isso é mandamento. Mas os mandamentos acabou? Então cada um por si. E Deus por todos nós? É nada, cada um por si, o diabo por todos. É o que está tendo por aí. Era para ser cada um por si? Era para ser? Nunca. Era para ser nós como corpo, nós como vidas, nós como ser humano, cuidando do ser humano, uns para com os outros, e Cristo glorificado em nosso meio. E o diabo aonde? Debaixo dos nossos pés. Não era para ser assim? Era para ser assim. Mas você quebra leis e mandamentos e ensina que Jesus quebrou, mas é terrível, não, gente? Como é que você quer que vai para frente um povo que avança, que prospere, que continue e que tenha paz dessa forma? Pode acontecer? Queridos, não vai acontecer. Se não houver obediência a leis e mandamentos, não tem jeito, a tendência é só cair. E é o que vai acontecer, porque daqui para frente é isso. Eles vão querer mudar? Não vai. O anticristo está vindo. E você vai ver o que o anticristo está fazendo. Será que esses 10 mandamentos, saíram e não dá mais no Novo Testamento? Dá uma olhada em Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, quando Jesus recomenda lá, Deus recomenda lá aos filhos de Israel. Deuteronômio 5,16. E aí nós vamos passar aqui para o Novo Testamento. Diz a Bíblia aqui: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás. Ele está dando aqui as leis, repetindo as leis que deu para os filhos de Israel através de Moisés. Continua falando aqui para os filhos de Israel não negar os mandamentos. Mas o que os filhos de Israel faziam? Era o que eles mais faziam, era negar os mandamentos. Abra comigo em Mateus capítulo 5, ou melhor, capítulo 15. Vamos ver se aqui Jesus fala alguma coisa, ou se foi só lá no Novo Testamento. Vamos ver. Mateus 15. Vejam aí o versículo de número 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus, escribas, e perguntaram, aqui está, quem é que transgride a lei e os mandamentos? Olha eles aqui, fariseu. Qual é a posição que você tem, pastor? Você que prega o evangelho, que diz que no Novo Testamento não tem mandamento, que acabou, você tem essa posição, você é fariseu. Quem te chama de fariseu não sou eu, a Bíblia. Está aqui, Jesus falando a respeito deles. Vamos ver? Versículo 2. Porque quebraram os teus discípulos a tradição dos anciões. Eles não lavam as mãos quando comem pão. Olha o que eles queriam falar para Jesus, que eles veio falar para Jesus. Olha a defesa deles
em conservar uma lei ultrapassada, que era símbolo do Filho de Deus vindo. O Filho de Deus já estava ali, e quando o Filho de Deus vem, ele aplica a lei divina, a lei dos 10 mandamentos, e os 10 mandamentos, que não é uma tradição, é uma regra de vida para a salvação e para a obediência a Deus, o Pai. Você é filho? Você é filho de Deus e quebra os mandamentos? Se ele manda, honra teu pai e tua mãe. Como é que você honra a Deus se você quebra o mandamento? Então você não é filho, você é bastardo. Aí ele diz aqui, eles buscando acusar Jesus. Veja o versículo de número 3. Ele, porém, lhes respondeu: por que quebrais vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa, o quê? Que Jesus atirou na cara deles. Vocês estão falando que meus discípulos como se lavar as mãos, que não guarda a doutrina dos anciões do passado. É isso que vocês estão falando. Mas o que vocês fizeram com os mandamentos que o meu pai deu a Moisés e que Moisés trouxe a todos vocês? O que vocês fizeram? Olha aí, ele quem? Jesus, ele porém lhes respondeu: por que quebrais vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra quem? Honra quem? A teu pai e a tua mãe, e quem maldizer a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Aí ele diz aqui, mas vós dizeis: quem disser a seu pai ou a sua mãe é oferta ao Senhor, o que poderia aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Vocês, Jesus está dizendo aqui para eles, vocês querem conservar a tradição de vocês, usando de pretexto que meus discípulos estão fazendo legalmente, comendo e conservando os mandamentos. Mas os mandamentos que Deus deu para vocês obedecerem, vocês quebram. Olha, ele está dizendo aqui, não é mandamento de Moisés que vocês dizem que era de Moisés. Jesus não diz mandamento de Moisés aqui, diz: honra teu pai e a tua mãe. Jesus está dizendo que é de Moisés ou de quem? Olha dizendo aí, ele, porém, lhes respondeu: por que quebrais vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Honra teu pai e a tua mãe. Era de Moisés ou era de Deus? Aí eles dizem aqui, Jesus diz aqui para eles: olha, o que vocês arrumam como segurança para vocês manter a tradição de vocês e quebrar os mandamentos e acusar os meus apóstolos, vocês usam disso. Vocês usam da tradição de vocês e deixam os mandamentos para trás. Vocês dizem o que está no Salmo. No Salmo diz assim: os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é o seu galardão. Entrega os teus caminhos ao Senhor, entrega o filho ao Senhor. Todo pai fazia isso, todo pai faz isso, deve fazer, entregar a Deus, não aos ídolos, né? Então, por ter feito isso, eles diziam que mandamento não tinha problema, já tinha entregue ao Senhor. Aí Jesus disse: tá, se vocês fez isso, então o que eu estou fazendo aqui? Eu não sirvo para nada aqui então, né? Olha aí o 5: mas vós dizeis: quem disser a seu pai, quem disser a seu pai ou a sua mãe oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Se vocês disserem: nossos filhos são oferta do Senhor, e eu sou o que para vocês? O que? Então o que Jesus diz? Vocês dizem a oferta ao Senhor. Dizem: o seu pai é oferta ao Senhor. Eu sou o que então?
eu sou apenas uma oferta, né? É o que Jesus está perguntando para ele, porque você está dizendo, nossos filhos são oferta do Senhor. Eu sou apenas uma oferta, né? E o mandamento, inválido. Olha o que ele diz aí no versículo de número 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são pretexto dos homens, e convocando a multidão, lhes diz: ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim é o que contamina o homem. O que contamina toda a humanidade é o que você prega, pastor. É o que você ensina. É o que você dá como lei. Isso é o que contamina. Isso é o que está destruindo. Não é o que Jesus ensinou, o que Jesus deu, o que Jesus aplicou, os seus mandamentos e o grão, o alimento que Ele deu para nos alimentar. Desde que seja limpo, né? Limpo, você saberá quando nós falarmos da carne do porco aqui, tá? Nós falaremos, pode esperar. Aí ele diz aqui: então, acercando-se dele, os seus discípulos lhes disseram: sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Tudo que foi ensinado, sem que eu permiti, sem que meu Pai mandou ensinar, e que está fora dos meus ensinamentos, será arrancado, tanto o teu ensinamento como você. Você construiu tantos castelos e que cresceu tanto, de acordo com a tua própria vontade, usando de Jesus em vão, como ele disse, e quebrando os mandamentos deles, pode ter certeza, se tu não te arrepender, tu só vai ver o desmoronar dos teus castelos. Isso é bíblico, queridos. Não importa quem você é hoje, quem você deixou de ser. O que importa é que não permanece o ensino errôneo usando o nome de Jesus em vão. Quebrando os mandamentos, e esse aqui, acabando com a nossa juventude, com o futuro das nossas nações. Isso se dá muito bem para o anticristo, né? Ele gosta disso. Nós veremos isso no nosso próximo vídeo. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela sua palavra, e te pedimos, proteja a nossa juventude, proteja os nossos filhos. O filho de hoje é o pai de amanhã, Senhor, o Senhor sabe. O pai de hoje é aquele filho de 60, 70 anos atrás, 80 anos, aquela criancinha. O governador de hoje é aquele pai, é aquele filho que está vendo seus pais em dificuldade, é aquele filho que está vendo a juventude caindo no caminho de destruição, de ruína, e nada se importa em fazer para o bem deles. Porque o que nós vemos, eu como pregador, o que eu vejo isso é um descargo, uma vergonha. O que se oferece como estudo, como regra de vida, como ensinamento, como saúde, como emprego, profissão, futuro da nossa nação, vindo pelas autoridades governamentais, é uma vergonha, é um escândalo, é um escárnio, é um desrespeito. Não pensa no mínimo do futuro. Mas o governador de hoje, o governador de amanhã, é essa criança que está nascendo hoje. É o governador do futuro. Só que ninguém está olhando para isso. Para onde vai uma nação assim, Senhor? Para onde vai a igreja que recebe o ensinamento desses hoje? Para onde vai o pastor de amanhã? Qual é a base que ele vai ter para te glorificar e te ensinar?
Bem diz o Senhor, honra-me com os lábios, mas o meu coração os seus corações estão longe de mim. O meu não, Senhor. Me ajuda a que nunca se afaste desse grande amor que tu tem por mim. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Abençoa a nossa nação, está na nossa terra e socorre a nossa juventude. Desde o menor, Pai, daquele que está ganhando um salário minguado, que tem vontade de comprar um tênis, ele não consegue. Ele quer ajudar sua mãe, ele não consegue. E às vezes ele entristece, ele deita em sua cama, vê a sua mãe precisando, tendo necessidade, mas quando ele vai receber, cadê para ajudar? Ajuda, Pai, a nossa nação. Traz pessoas com menos egoísmo, que são amantes de si mesmo, do dinheiro e dos seus cuidados somente para essa vida, e esquece do futuro da nação, e finge que contribui. Assim é dentro da igreja, assim está fora da igreja, mas tu nunca deixou os teus, Pai. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Abençoa a todos, a começar pela minha família, a família de todos os meus irmãos, a tua igreja que está por toda a terra. Abençoa, Pai, todas as nossas autoridades. Tenha misericórdia de cada um. Põe no coração dos nossos deputados, senadores, vereadores, ministros, dos nossos, meu Deus, meu Pai, prefeito, governadores de estados, senadores. Põe no coração deles, Pai. Põe na mente deles que o futuro das nações e de uma nação bem-sucedida está na juventude. Nos ajuda, Senhor, a te servir. Coloca na cabeça do seu pastor, do teu líder, Pai, que o futuro pregador é o jovem, a criança que está chorando no colo da mãe hoje, dentro da igreja, e o pastor não gosta de ver o choro. Pai, ajuda-nos. Estenda as tuas mãos e nos proteja, para que teu nome seja engrandecido e louvado, hoje e para sempre, em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique na paz. Até o nosso próximo vídeo. Amém?